Sempre que eu prego, eu oro para Deus falar ao meu coração que eu tenho que falar para a igreja. Mas eu sempre digo que pregar aqui na Central e em Cordeirópolis são duas igrejas que eu oro mais. Porque são igrejas queridas, né? Igrejas que eu conheço, que eu cresci, outra que eu pastoreei. E para Deus falar muito ao meu coração. E ao coração de cada um. Então eu espero em nome de Jesus que não seja apenas uma mensagem, mas sim que Deus possa falar ao seu coração. Eu vou estar mais falando do nosso trabalho em Madrid, em várias partes do mundo. Eu vou estar fazendo uma breve mensagem. Breve, por causa também já do horário, não quero ser pesado, né? Mas espero que, apesar de breve, seja profunda para a sua vida. Amém? Você possa degustar isso e ver o que Deus tem para você. E eu também, essa mensagem é sobre missões no âmbito geral. Não é especialmente para essa igreja. Por quê? Porque a mensagem é um pouco pesada, digamos assim. Mas essa igreja, ela tem visão missionária, graças a Deus, não só comigo, com vários missionários que eu conheço. A igreja, como igreja em si, é uma igreja missionária. Mas eu quero falar sobre a igreja pessoa, porque quando Cristo voltar, não vai levar esse templo, vai levar você. Então eu quero que você pense um pouco, como tem sido a sua vida como missionário. Por que isso? Porque eu falo que existem dois tipos de pessoas, o missionário e o campo missionário. Quem você é? Ou você prega o evangelho onde você está, você tem esse amor por Deus, ou você precisa conhecer mais quem é esse Deus. Não tem outro lugar. Tem aqueles como eu, o pastor Nilton, Vladimir, que somos em tempo integral, mas todo mundo tem o privilégio de levar a graça de Deus para as pessoas. O Zé vai estar passando aqui em cima, vai estar tudo projetado, inclusive o texto, então você não precisa pegar o celular para mandar o WhatsApp, quer dizer, para ler a Bíblia, né? Que vai estar projetado, tá joia? Antes de falar sobre missões, eu quero que você entenda algumas coisas, né? Antes de falar sobre missões, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, temos que entender que a igreja europeia está morta. Quando você fala de ser missionário na Europa, como diz uma pessoa, não sei se você conhece essa expressão, jogo duro. Jogo duro, né? É jogo duro. Inclusive o Jonas está lá agora, né? No jogo duro, está lá em Roma, passando uma mensagem para o Papa. Essa aqui eu acho que eu mostrei outra vez que eu vim. Essa foto fui eu que tirei no meu carro. Estava atrás desse ônibus. Está escrito: Deus na igreja, nas escolas, história, arte e ciência. Responsáveis políticos. As religiões fora das escolas. Propaganda do ateísmo hoje na Europa é muito forte. Os países europeus deixaram Deus de lado. Falam, eu não preciso de Deus. Eu já falei aqui que era muito mais fácil pregar Deus na Rússia do que na Espanha. Apesar da coisa ser russa, lá a coisa ficar russa, né? Ou entrar numa fria. Mas era mais fácil, porque o russo é ateu porque ele não conhece a Deus. O europeu falou, eu sei quem é Deus, mas eu não quero. Eu não preciso de Deus. Olha que forte isso. Sem dizer que o brasileiro é muito querido na Rússia, né? Aqui, para você ter uma ideia, uma realidade de Espanha, a Espanha é o país que mais consome cocaína na Europa. Essa foto da esquerda, eu puxei ontem na internet, que foi de ontem. Teve agora a Parada Gay em Madrid. Essa foto é mais ou menos uns 500 metros da onde é a nossa igreja, lá. É um dos maiores eventos em Madrid que tem lá. Essa foto também é muito recente, faz nem um mês, teve um novo presidente, primeiro-ministro, porque o partido do PP sofreu impeachment. E esse homem aí, o novo primeiro-ministro da Espanha, se nega a jurar lealdade ao país sobre a Bíblia. A Espanha é conhecida pelos reis católicos, né? É um país que sempre foi muito católico. Mas esse homem é ateu, o partido que assumiu agora é ateu, ele já falou que vai tirar a religião das escolas, canal pornográfico em TV aberta a partir das 10 da noite, mas não é assim, é canal aberto mesmo, e é contra tudo o que é cristianismo, né? Aqui está começando essa questão de ideologia de gênero, lá a coisa está pior ainda. Esses são alguns semáforos de Madrid, no centro lá, mostrando a igualdade de gênero, não precisa, levando as pessoas a pensar que pode tudo, né? 3 com 1, 2 com 1, o que quiser. Começou agora em Madrid, as escolas públicas, o menino tem aula de como ser menino um dia. Ele adota o nome de menina, ele se comporta como uma garota, brinca de boneca. E a menina tem um dia na escola que ela finge que é menino. Ela escolhe o nome de menino
E finge que é menino para aprender a como ser menino, se ela quiser ser menino um dia na vida. Isso já começou em Madrid, está mó polêmico, já está tendo essas aulas de ideologia de gênero em Madrid. É menos de 1% de protestantes, jovem agnóstico, muitos muçulmanos lá, que chegam com 5, 6, 10 filhos. E o europeu hoje, o espanhol e a maioria da Europa, a cada 2 casais tem um filho. O que significa isso? Matando a população em 75%. A próxima geração vai ser islâmica. Não por conversão, em sim por matemática. E a depressão. É interessante que o europeu quer ser livre, fala, eu não preciso de Deus, eu sou livre para fazer o que eu quero. Porém, tem mais mortes hoje por suicídio do que por acidentes de carro, homicídios e acidentes trabalhísticos juntos. Aí, por exemplo, alguns jornais falando sobre a quantidade a cifra gigantesca de morte por suicídio. Mas ainda há uma esperança, ainda há um remanescente, ainda existem pessoas com bons presbiterianos, né, que Deus elegeu, não sei quem, mas está lá, que temos pregado a salvação. Sempre tem aquele que Deus, no meio daquela bagunça toda, tem aquela pessoa que tem o coração que tem sede de Deus. E Deus tem nos usado para atingir, então, essas pessoas. Então, quando se fala de Europa, sim, é um país que foi cristão. Agora temos também no Oriente Médio, né, que é a igreja perseguida, onde nós estamos entrando com a ONG. Essa foto é de um libanês pastor, no Egito, quando eu estive no Egito. Ele tem uma igreja no Líbano que é interessante, ele não consegue pregar o evangelho. Sabe por quê? As pessoas sonham com Jesus, falam, olha, em tal lugar alguém vai falar de Deus para você, e vão até a casa dele para ouvir de Jesus. Não consegue nem ir, que as pessoas estão vindo até ele. A igreja é perseguida, mas Deus tem feito a obra. Deus tem feito a obra e é muito interessante. Aí a igreja no Egito está muito cheia, apesar da perseguição. A foto embaixo é quando eu estive no Oriente Médio, inclusive eu estava com o Osni lá, que estamos montando uma casa-abrigo para refugiados lá, através da nossa ONG, em parceria com o Osni. Estamos conseguindo visto para ele. A igreja é perseguida? Sim, é perseguida. Mas mesmo sendo perseguida, ela cresce. No sofrimento, a igreja cresce. Isso é bonito. Então nós temos na Europa a igreja, um país ateu, temos no Oriente Médio a igreja perseguida, e nós temos também na África a igreja faminta, né? Essa foto foi eu que tirei nesse dia, dando essa comidinha para as crianças, né? E a igreja na África, nós temos ali, mira, aí na sua esquerda é o banco da igreja lá no campo de refugiados, onde nós temos nosso trabalho. Que vocês estão num banco gostoso, né? Não pode dormir, hein? Se fosse nesse banco, ninguém ia dormir. É o banco da igreja ali no campo de refugiados em Uganda para mais de 80 mil refugiados. Eles agora estão numa campanha para comprar banco. Então, se quiser ajudar, me procure depois. A foto de baixo são os refugiados, é muito grande. E em cima lá que estou são as crianças. Nós fomos construir um orfanato que atendemos 24 crianças. Criança levando criança, é muita criança levando criança. Eu tenho dezenas de fotos assim, que eu mesmo tirei. Essa da direita, achei bonito isso, que o rapazinho está com uma garrafa de Coca-Cola, com algo meio asqueroso dentro, não sei. Mas ele coloca no tampinho e está dividindo com os amigos. O pouco que ele tem, ele está dividindo com os amiguinhos. Tem alimento, que é suprido com alimento para o corpo e espírito. Apesar da fome, da carência, da necessidade, nós temos levado para essas igrejas na África alimento físico e o alimento espiritual da alma. Aquela foto primeiro do molequinho comendo pão, nós fizemos comida, levamos dinheiro para comprar comida para um dia especial lá, para umas 150 crianças. Quando eu olho fora da igreja, tinha umas 400 crianças. Eu falei, e essas crianças? Daí o pastor falou, estão esperando para ver se sobra comida para eles. E graças a Deus, Deus fez a multiplicação dos pães, meus queridos. Eu não sei como, todo mundo comeu, mais de 500 crianças comeram arroz, feijão e carne num dia. Foi bênção de Deus mesmo. E Deus tem suprido. Então, na Europa é o ateísmo, mas Deus levanta o remanescente. No Oriente Médio, perseguição, morte pelo Evangelho, mas Deus traz um avivamento gigantesco. Na África, fome, e Deus supre. Agora temos o Brasil, né? A igreja brasileira pensa que está viva, bonita, grande, chique. Porém, muitas vezes ela esquece que é deformada, é egoísta, ela acha que é rica, mas é miserável e se orgulha do seu pecado. Isso é muito forte, porque eu digo isso, meus queridos. E é isso que eu quero que você pense um pouco como está a igreja brasileira, que eu fico chocado. As notícias que eu vejo no jornal, que pastor que mata, estupra e mata um filho enteado de 3 anos,
E outra pastora que é 100 euros reais para tocar no pé dela e receber o chulé, né? E um pé feio ainda que dói. Você vai nos presidiários, cheio de cela evangélica. Pergunta para o presidiário, qual é o seu nome? Amós, Naum, Abacuque, Paulo, Pedro. Eu fico chocado quando eu venho no Brasil, eu vejo nas igrejas tanta separação como fora da igreja. Está certo, no Brasil, na Espanha, no mundo, casamento é um papel, um documento, que você anula. Mas para o povo de Deus, casamento é aliança, que não tem separação. Mas a igreja, não gosto mais. Por que está separando? Não amo mais. Eu mereço ser feliz. Eu fiz um vídeo sobre isso. Sabe o que você merece? O inferno. O que nós merecemos, inferno, nós vamos ser, é graça de Deus. Eu fico chocado quando eu vejo na igreja casais de namorados que têm relação sexual como tem no mundo, igualzinho, não tem diferença. Então que raio de igreja é essa? Como nós vamos ser missionários se a igreja de Deus, ela pensa que ela é rica, mas ela não vive o evangelho, ela não ama Jesus, ela não é apaixonada por Jesus. Às vezes eu vou procurar um amigo Facebook. Será que está na igreja? Você encontra foto de tudo, menos que identifica que ele é cristão. Eu fico chocado com isso. Onde está a igreja de Deus? Que não é a luz no mundo, que não é o bom perfume de Cristo. Onde está a igreja? Então, para mim, o Brasil precisa sim de um avivamento, mas não esse pseudo-avivamento que nós estamos vendo por aí. Precisa de uma igreja santa que ame ao Senhor Jesus acima de tudo e se santifique. Amém? Missões é isso, meus queridos. Não é só você dar o dinheiro para missões, nos ajudar nos trabalhos que nós temos. É você amar o Senhor Jesus acima de tudo. Antes, então, Pedro, eu quero aqui falar um pouquinho sobre Pedro, de fazer missões. Tem algo interessante que Pedro nega Jesus, eu vou correr a história. Pedro nega Jesus, todo mundo conhece, né? 3 vezes ele fala, não, eu jamais vou te negar, Senhor, eu estou contigo, né? Ele vai e nega, o galo canta, ele chora, e Cristo aparece. Pedro fala, olha, chega, eu vou pescar. Jesus morreu, ele fala, eu vou pescar, disse Simão Pedro. E os outros, nós vamos contigo. O texto está em João 21. Eles vão pescar, não pescam nada. Jesus chega e fala, olha, lança as redes. Eles não percebem que é Jesus, mas quando pescam 153 peixes, epa, algo tá diferente. É Jesus. Pedro estava lá, peladão, né? Colocou uma sunguinha lá, amarrou e mergulhou. Só que o pessoal que no barco chegou antes, né? Afoito, né? Chegou lá, já tinha pão e peixe, e comeram. E depois de comer, o famoso texto que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? Eu já falei aqui, o pastor Jonas deve ter falado do Newton Vladimir, que é legal no grego, né? Que Cristo pergunta no ágape, né? Tu me amas acima de tudo, Pedro? E Pedro responde no filéu, eu gosto de você. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus volta a perguntar, Pedro, você me ama acima de tudo? Pedro fala, isso é legal. Eu gosto de você. E pela 3ª vez, Cristo pergunta, Pedro, você gosta de mim então? E Pedro responde, Jesus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu pisei na bola, que eu te neguei. Mas você sabe que eu te amo acima de tudo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E depois o texto continua falando que quando era jovem, Pedro, você se vestia como você queria, mas quando você for velho, as pessoas vão te levar para onde você não quer. Está falando sobre a morte dele. E Jesus fala, disse-me, segue-me. Que Jesus, ele confronta Pedro, né? E eu quero confrontar a igreja agora nesse sentido. O primeiro confronto deixa para trás o que impede o seu crescimento com Deus, meus queridos. É interessante que lá em Lucas 5, quando Jesus conhece a Pedro, Pedro está pescando, não pesca nada. Daí Deus manda lançar as redes, ele pesca muitos peixes. E na melhor pesca da vida de Pedro, Pedro deixa tudo para seguir Jesus. O que nos impede de seguir Jesus? O que nós gostamos mais do que a Deus? O que nós temos que abandonar para seguir Jesus? O que o seu coração bate, né? Tem uma mensagem que estou pregando nas igrejas, que eu falo sobre isso, sobre a missão dos 70, eu falo, qual foi a última vez que a nossa alma se alegrou pela salvação? Uau, eu sou salvo, que alegria! Qual foi a última vez que nós regozijamos? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Segundo ponto que eu vejo Jesus confronta o nosso pecado, né? Isso eu acho legal. 3 vezes
que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Por quê? 3 vezes Pedro negou. E é legal que Jesus parece que é um pouco forte, que Cristo pergunta, você me ama mais do que os outros? Pedro fala, sim, amo mais que todo mundo. Não, Pedro responde, abaixa a cabeça e fala, eu gosto de você. Sabe por quê? Alguns dias antes, na ceia, Jesus falou, olha, todos vão me abandonar. Pedro, Senhor, a palavra, permisso. Seguinte, João eu desconfiei que poderia. João sempre achei ele meio traíra, viu? Judas nem se fala. Tiago chega. Tiago. Agora, eu sou Pedro, Jesus. Jesus, eu jamais vou te abandonar. Falou, não, Pedro, você vai, Pedro. Você não só vai me abandonar como eles, como você vai me negar 3 vezes. Jamais. Se necessário, eu morro contigo, mas jamais vou te deixar. Pedro humilhando os outros. E agora Cristo pergunta, tu me amas mais que eles, Pedro? E por 3 vezes, também Jesus está falando, olha, você me negou 3 vezes. 3 vezes eu te perdoo, tu me amas. O que eu vejo é o seguinte, meu querido, você quer entender o que é missões? Você quer entender o que é ser adorador? O que é ser filho de Deus? Deixa Deus confrontar o seu pecado, não fuja do pecado. Não traga o pecado para a igreja, não traga o secularismo, a mentalidade mundana que está longe de Cristo para a igreja. Confronte o seu pecado, se arrependa, mude de atitude. É mudar, não vá pescar. Pedro falou, eu vou pescar. Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu sempre fazia. Cristo está falando, não vá pescar. Mude, confronta, não tenha vergonha do seu pecado. Sabe por quê? Porque você é um pecador miserável, safado, sem vergonha. Eu também sou. E Cristo nos amou. Por quê? Não sei porque Ele me amou, mas aleluia que Ele me amou. Eu não sei porque Ele me salvou, mas aleluia que Ele me salvou. Ele te conhece no seu pior lado e Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele quer mudar a sua vida. Você entende isso? Ele nos confronta, mas não para te acusar. Ele te confronta para te resgatar. Essa é a diferença. Muitas vezes, quando nós pisamos na bola, as pessoas apontam um dedo para você te acusando. Cristo não acusa, Cristo te restaura. Cristo, Ele olha o teu pecado e fala, te amo, vem que eu quero mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto que eu vejo aqui, Ele fala, você tem que me amar acima de tudo, tu me amas acima de tudo. Você tem que amar, meus queridos, Deus não divide o lugar dele com ninguém, você tem que amar Ele acima de tudo. E por último, nesse ponto, nós temos que também amar o próximo, né? Dar a vida pelo próximo, amar o próximo. E quando Jesus confronta a Pedro, Ele está querendo restaurar a vida de Pedro, para Pedro se tornar um restaurador de vidas. E como Cristo faz isso nesse confronto? Jesus restaura Pedro. Primeiro, perdoa, ensina a perdoar. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo, mas você não imagina o que fizeram por mim. Não importa, meus irmãos. O que nós fizemos por Cristo é pior, Cristo nos perdoou. O perdão é a base do cristianismo. E Pedro pisou feio na bola. E Jesus o amou, não apontou o dedo, o resgatou. Ensina a olhar adiante. Não é porque um dia você errou, que você cometeu uma falha grande, uma falha feia, que você e agora o que eu vou fazer? Não, olhe para frente. Eu acho legal, bonito que Jesus fala para Pedro, tu me amas, Pedro? Eu gosto. Fala, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Como lá atrás, quando Jesus chama Pedro, fala, cuida, novamente, cuida das minhas ovelhas. Jesus confia em você, meu querido. Você tem que só se arrepender, mudar, santificar a tua vida, e Jesus confia em você para uma grande obra, em nome de Jesus. Mas olha adiante, né? Ele confia no chamado de Pedro, como confia no seu. E por último, deixa claro que não é fácil, mas também não é fácil seguir Jesus, não é fácil. Tem dificuldade, tem luta, tem tribulação. As pessoas vão te perseguir, vão tirar sarro. Eu já passei cada situação na Europa, que se eu fosse ficar aqui contando testemunhos, aqui ficaria o dia inteiro contando. Teve um caso que uma pessoa falou para mim, Fábio, você não acha que é idiotice você crer na Bíblia no século XXI? Você não acha que é só pessoas burras que creem na Bíblia? Eu falei, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu nunca li. Eu falei, pois é, eu já li mais de 10 vezes, estudei grego e hebraico, fiz mestrado em teologia, e posso afirmar que ela é relevante para a sua vida como pessoa, indivíduo, como família, como sociedade. Agora, deixa eu te falar, quem sabe se ela é importante ou não? Eu ou você? Você tem que confrontar as pessoas. Agora, eu falo, as pessoas vão querer tirar sarro, te humilhar. Mas a Bíblia, ela transforma as pessoas, a palavra de Deus muda os corações. Mas seguir Jesus, meus queridos, não é fácil. Se a sua vida está fácil, se a sua vida está tudo tranquilo,
mar de rosas, cuidado. Talvez tenha algo aí de errado na sua fé. Portanto, ele falou, siga-me. E o que eu quero falar hoje para a igreja brasileira, meus queridos, é siga Jesus, siga-me. Siga, mas para seguir não é só vir na igreja bonitinho, de perfume, posto, de roupa bonita. É vida transformada, é coração apaixonado, é amar Jesus acima de tudo. As pessoas olharem para você e ver Jesus, olhar o teu Facebook e ver Jesus, olhar o teu Instagram e ver Jesus. Mas não só na aparência, seu coração pulsar por Jesus. Siga-me. E se torne um pescador de homens em nome de Jesus. A coisa é bonita você olhar nessa igreja, ou em outras igrejas, saber que tem pessoas sentadas nesse banco, que é fruto da sua vida. Eu sempre digo, motivos que eu gosto de pregar aqui, que eu gosto de pregar em Cordeiro, e agora também na Aliança, é que eu vejo pessoas que se converteram na minha época de Cotil, em Cordeiro. Eu fui pregar semana passada em Caraguatatuba, na igreja do pastor Alexandre, foi o nosso primeiro fruto lá em Cordeirópolis. É bonito isso, ver Deus te usando para transformar vidas. Amém?